Isso prova que Deus está presente em nosso meio, e nem só isso, Ele está presente em nossas vidas, Ele está presente em nossos corações, Ele está presente no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso caminhar. Amém? Ele está presente o tempo todo. Basta nós somente confiarmos que Ele nos dará a resposta de tudo aquilo que nós necessitarmos. Amém? Irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 16. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é Jesus, o plano perfeito. Amém? Enquanto os irmãos acham aí. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 16. Glória a Deus. Êxodo. Glória a Deus. Doze, a partir do 1. Amém? Podemos ler? Amém. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele ao seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí circulareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Eu guardareis até o 14º dia deste mês. Nós estamos no versículo 6. Amém? E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Não, nada deixareis dele, até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira, e cajado na mão, comê-los-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, eu celebrarei como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei. Por estatuto perpétuo, 7 dias comerei pães asmos. Logo, ao primeiro dia, tirarei o fermento de vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros. Santa Assembleia. Também ao 7º dia tereis Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer,
somente isso podereis fazer. Amém? Curva a cabeça, vamos orar. Maravilhoso Deus, estou aqui na tua presença, Senhor, como humilde servo, com a responsabilidade de trazer mais uma palavra ao teu povo. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Que eu possa servir de instrumento, Senhor, para que a sua palavra chegue ao coração da sua igreja. E que através dessa palavra, Senhor, nós possamos sair daqui confortados. Saímos daqui, Senhor, com a certeza que o Senhor tocou em nossas vidas, em nossas mentes e em nossos corações. Senhor, usa-me, Senhor, aleluia, como canal de bênção, Senhor, na vida do teu povo. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o nosso tema de hoje é Jesus, o plano perfeito, como eu disse, né? No livro de Gênesis está assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. Aqui em Gênesis, Deus está se referindo a Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje nós comemoramos, hoje o mundo comemora a Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa é uma comemoração que o mundo aí fora se lembra de coelho, se lembra de ovo, se lembra de dar algo para alguém, né? De preferência ovo ou chocolate. Eu ganhei um monte de chocolate e a dona Vera comeu tudo, guardou, escondeu lá no armário. Eu não vi nada. Mas é uma data comemorável. Porém, nós vamos falar de uma Páscoa bíblica, da Páscoa judaica, da Páscoa cristã também. Amém? O que significa Páscoa? Páscoa significa passagem. Tá ligado? Páscoa significa passagem. E nós vemos aqui, irmãos, que Deus, quando ele chamou Moisés para falar com o povo do Egito, com o povo que estava lá no Egito, o povo hebreu, ele endureceu o coração de Faraó de uma tal forma que o Faraó não deixou o povo sair de jeito nenhum. Mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Era muito fácil, né? Chegar lá e falar: olha, eu quero tirar o povo daqui porque o meu povo, vocês estão escravizando o meu povo e eu quero tirar. Por que aquela perseguição começou contra o povo de Faraó, do povo hebreu? Porque o povo estava se multiplicando. O povo estava ganhando dinheiro. O povo estava crescendo. O povo estava produzindo muito. E aquele rei, que foi o segundo rei, o primeiro gostava do povo. O segundo começou a se incomodar e o povo estava crescendo demais. E o povo se tornou uma ameaça. E ele falou assim: olha, nós vamos escravizar esse povo. Nós vamos escravizar. E Deus já havia falado com Abraão lá em Gênesis que o povo seria escravizado no período de 400 anos. Você imagina o povo ser escravizado no período de 400 anos? É muito tempo, né? Mas a promessa de Deus, ela se cumpre. Amém? Às vezes, irmãos, Deus faz promessa em nossas vidas. E quando vem a primeira luta, a primeira batalha, nós esquecemos que Deus tem promessa para nós. E a primeira coisa que nós fazemos é começar a murmurar contra Deus. Aquele povo, ele tinha promessa. E a promessa de Deus, a promessa que Deus tinha para ele era que eles iam para uma terra prometida. Amém? E naquele momento, o rei achou que ele estava ameaçando, porque o povo estava crescendo demais. Irmãos, onde Deus põe a mão, há prosperidade. Aleluia. Amém? Muitas vezes nós entendemos que prosperidade é ter dinheiro, que prosperidade é ter carro, prosperidade é você ter um bom emprego. Não, prosperidade é você ter saúde. Prosperidade é você ter o seu filho, a sua filha, a sua esposa, a sua família aos pés do Senhor. Amém? Isso é ser próspero. É uma prosperidade completa. E nós vemos aqui que o povo de Deus estava sofrendo, mas Deus queria que o povo dele fosse próspero. E ele levou Moisés até lá para que o povo fosse liberto. Mas o coração de Faraó estava endurecido. Por quê?
Porque Deus fez de propósito mesmo. Ele queria que Faraó soubesse que ele era Deus. Irmãos, naquela época, quando Deus fazia algo, todas as nações sabiam o que estava acontecendo. Amém? O nome do Senhor era divulgado em todos os lugares. E quando chegasse a história lá no Egito, todos iam saber que foi o Deus poderoso que libertou o povo das mãos do Faraó. Mas para isso, ele precisou trazer algumas pragas. Nós vamos ver aqui quais foram as pragas. Foram 10 pragas. Olha aqui, ó. Primeiro, as águas se tornaram em sangue. Imagina, você levanta de manhã, vai pegar uma água lá no rio, de repente é sangue. Depois, a infestação de rã. Depois, piolhos e moscas. Depois, uma peste no gado. Depois, úlcera nas pessoas. Chuva de pedra, infestação de gafanhoto, escuridão e a última, a morte dos primogênitos. Essa foi a mais pesada. Mas o que é primogênito? São os filhos mais velhos. Amém? E não era só isso. Ia tirar a vida dos filhos e também dos animais. Então quem tinha um animal mais velho também ia perder. Mas tudo isso porque Deus tinha um plano. E o plano de Deus, ele sempre é perfeito. Amém? Se Deus tem um plano para você, se Deus tem um plano na sua vida, pode ter certeza, meu querido, o plano de Deus para você, ele é perfeito. Amém? Então, quando Deus orientou Moisés para ir até lá, Moisés foi, tirou o povo, mas antes, Deus só levou essa praga até o Egito. E ele falou, olha, pegue um cordeiro que não tenha mancha, um cordeiro que não tenha imperfeição, mate-o, tire o sangue e passem nos batentes da porta. E quando o anjo da morte vier, ele vai passar direto. Ele não vai entrar, ele não vai visitar aquelas pessoas. Quem não tiver o sangue do cordeiro na porta, essa família vai ter a morte dos primogênitos. Amém? Amém. Mas por que isso? O que significa o cordeiro? O cordeiro aqui tipifica a Cristo. Simboliza a Cristo. Aleluia. Então, se Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário como cordeiro para dar a vida por nós, ele também é considerado o Cordeiro de Deus. João Batista, quando ele viu Jesus, chegou a hora de batizar, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento, quando Jesus se batizou, uma voz saiu do céu e disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O plano de Deus estava se concretizando ali, mas não é só isso. Eu disse que passo significa o quê? Passagem. Tá? No hebraico significa passagem. E o povo ia passar daquela vida de escravidão, daquela vida de servidão, para uma nova vida de liberdade. Amém? Amém. Irmãos, só quem já foi preso, ou só quem já ficou cativo, sabe qual é o valor da liberdade. Mas eu pergunto para você, mas que liberdade é essa? Eu sou livre. Eu lembro que uma vez eu falava com uma pessoa assim, olha, você pode ter que parar de fumar maconha, porque a maconha, ela destrói. A pessoa virou para mim e falou assim, quando quiser parar, eu paro. Resumo, morreu. Irmãos, porque ela estava preso ao pecado. Jesus, ele nos tirou do pecado, ele nos tirou da escravidão, nos tirou da servidão. A pastora Lúcia falou que muitas vezes as pessoas gastam dinheiro com bebida, gastam dinheiro com droga, gastam dinheiro com farra, e sempre quando volta, há um vazio. Não é verdade? Você sai, você se diverte, você gasta dinheiro, e quando você volta para casa, você só fica pensando como que você vai fazer para pagar suas dívidas amanhã. Tudo aquilo que você se divertiu, de repente, acaba. Mas quando você tem Jesus, você é pleno.
Amém? Jesus mantém o seu coração cheio. Por quê? Porque Jesus, ele nos libertou do pecado. E essa passagem aqui, que se refere à Bíblia, foi a saída do povo da escravidão para a luz. Amém? E ali, quando eles pegaram aquele cordeiro, que o cordeiro tinha que ser puro, o cordeiro tinha que ser imaculado, não podia ter nenhuma mancha, aquele cordeiro simbolizava Cristo. E o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais, foi para que o povo não morresse. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, o sangue que foi vertido foi para o quê? Para nos libertar do pecado. Amém? E a nossa Páscoa cristã, a nossa celebração não é com ovo. A nossa celebração não é com festa. Com festa que eu estou falando, pagã. Tá? A nossa celebração da Páscoa é a nossa Santa Ceia. Amém? Jesus diz: toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, lembrai da minha morte até que eu venha. Então nós não vamos celebrar a morte, mas sim a ressurreição de Cristo. Porque Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós estávamos mortos no passado. Nós vivíamos como zumbi. Porque nós não tínhamos direção nas nossas vidas, nós não tínhamos controle. Achávamos que tínhamos. Nós vimos os testemunhos nesta noite. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é Ele que nos conduz. Aleluia. Amém? O homem por si só não consegue caminhar sozinho. Eu trouxe uma mensagem um tempo atrás aqui, que nós vimos que muitas pessoas que são ricas, milionárias, ou às vezes a pessoa consegue alcançar o topo, o sucesso, mas acaba se suicidando, acaba se matando. Sabe por quê? Ainda estão presas no Egito. Ainda estão sem esperança. Conquistaram riqueza, conquistaram sucesso, mas ainda estão presas. Não fizeram a passagem. Amém? Não fizeram a peregrinação. Nós fizemos essa passagem. Aquelas pessoas tiveram que matar o cordeiro, tiveram que provar da erva amarga. Por que a erva amarga? Para nunca mais querer voltar. Amém? Para nunca mais querer voltar. Para não sentir saudade. Que toda vez que comesse aquela erva amarga, que fosse celebrar a Páscoa do Senhor, eles iam ter lembrança de que ali onde eles estavam era ruim. E nós não queremos ter lembrança daquilo que nós vivemos no passado. Amém? A nossa lembrança do passado, ela é muito ruim. Tem muita gente que fala assim: eu não arrependo do que eu faço, do que eu fiz. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu me arrependo de quase tudo que eu fiz no passado. Porque muitas das coisas que eu fiz não foi na presença do Senhor. Amém? E hoje nós estamos na presença de um Deus vivo. Teve uma pesquisa que a moça estava perguntando assim: o que significa a Páscoa para você? Ela fez uma enquete lá, pegou umas pessoas na rua. Gente, as pessoas não sabiam o que significava Páscoa. Uma pessoa que dizia que era desviada do evangelho falou assim: não, Páscoa é coisa de crente. Você também acha que Páscoa é coisa de crente? Não. Páscoa é um rito que foi passado de geração em geração. Amém? E chegou até Cristo, que é o plano perfeito. O plano do Senhor para com a humanidade é para que ela não pudesse mais matar um cordeiro. Tirar essa prática que havia lá no tempo de Israel, que havia entre o povo de Israel, de matar um cordeiro para aspiciar o pecado, para se livrar do pecado. Tinha que matar o cordeiro. Mas o que acontecia? Todo ano tinha que matar o cordeiro. Com o que o sacerdote fazia? O sacerdote, ele ia ao tabernáculo. Primeiro ele fazia um sacrifício para Deus perdoar a família dele e a ele. Depois ele fazia um outro sacrifício para o povo. Se ele entrasse lá no Santíssimo em pecado, morria na hora. Era fulminado na hora. Então, pense vocês. Aquele sacerdote, a responsabilidade que ele carregava. Mas o plano de Deus era que nós tivéssemos o sumo sacerdote, o sacerdote eterno.
Amém? E esse sumo sacerdote é Jesus Cristo, que quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou e hoje nós temos acesso direto ao nosso Pai. Amém? Não é preciso mais matar um cordeiro, não é mais preciso matar um cabrito, porque o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, nos libertou de todo o pecado e nos trouxe a redenção. Amém? Essa redenção foi o preço que ele pagou, porque o homem pecou. A Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da graça de Deus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus para com a humanidade, nós hoje estaríamos condenados. Isso se não fôssemos já consumidos. Mas a grande misericórdia do Senhor nos trouxe à presença dele e nós fizemos a passagem da morte para a vida. Nós fizemos essa passagem porque vivíamos no pecado. Então a comemoração do cristão é viver com Deus, estar em comunhão com Deus, fazer o devocional com Deus, estar presente em todos os momentos na presença do Senhor. Amém? Às vezes, irmãos, eu fico muito tempo, quando eu estou em casa, no celular, mas às vezes você está olhando o celular e você vê algum testemunho que alguma pessoa está contando e Deus toca em você, você pega a Bíblia, você lê uma passagem, vê que Deus toca em você, porque você está conectado com Deus. Amém? E nós, hoje, somos uma nova criatura em Cristo Jesus, porque nós morremos para o mundo. A passagem que nós fizemos foi da morte para a vida. E daqui vai ser da vida para a vida eterna. Em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém? Amém. Nós vamos fazer essa passagem para a vida eterna. Então, nós vamos celebrar a nossa Páscoa na Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, que Ele nos deixou, a ordenança que o Senhor nos deixou foi: toda vez que comer esse pão, beber esse cálice, lembrai da minha morte até que eu venha. Amém? Foi a ordenança que o Senhor deixou para nós. Então, por isso que nós celebramos a ceia do Senhor todos os meses. Pode ser que tem lugar que ceia uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses, não importa. Cada igreja tem uma liturgia, cada igreja tem um rito. Na nossa igreja é uma vez por mês. E quando você participa da ceia do Senhor, é um marco muito importante na nossa vida. Eu creio que é o marco mais importante da vida do cristão, é a ceia do Senhor e o batismo. Amém? Sem contar a conversão. Quando você faz a conversão, como que é o seu nome? Alanda. Aí, hein? Nalanda. É o que? É africano isso, não? Nalanda. Ô Nalanda, você aceitou a Cristo aqui como seu Salvador, não foi? Você fez uma passagem. Amém? Você saiu da morte para a vida. Amém? Jesus te resgatou do pecado e você saiu da morte para a vida. Hoje você tem vida em Cristo Jesus. Amém? A mesma passagem que o povo do Egito fez, que eles celebraram a Páscoa, que foi a libertação das garras de Faraó, das mãos de Faraó, você se libertou do mundo. Para nós cristãos, o mundo significa o Egito. E o que esse Egito oferece para nós? Só coisa ruim, coisa que aparentemente é boa. Sabe, coisa que parece que, poxa, hoje eu vou me dar bem. Se isso já aconteceu com alguém, sabe, você está lá no mundo fazendo alguma coisa, hoje eu vou me dar bem. No final das contas, você se dá mal. Não é verdade? O inimigo, ele oferece com uma mão e tira com a outra. Jesus não, ele estendeu as duas para nós. Glória a Deus. Amém? Estendeu as duas mãos para nós. E hoje, pelo fato de ter estendido as duas mãos para nós estamos aqui glorificando o nosso santo nome. Nós estamos aqui para agradecer. Então, a nossa Páscoa é celebrada hoje em agradecimento a Deus pelo amor que Ele demonstrou para nós, enviando o seu Filho para morrer por nós,
para que nós tivéssemos o nome escrito lá no céu, no livro da vida. Irmãos, isso é muito importante. Muitas vezes eu falo várias vezes que nós temos o nosso nome escrito lá no céu, no livro da vida, mas você já pensou naquele dia, quando for aberto o livro e chegar a vez do Elias, está lá abrindo. Qual é o seu nome, negão? Elias. Ó, o senhor, não está não. Não está não. Aí eu vou falar assim, mas senhor, lembra aquele dia na Vila Moraes, na Páscoa? Eu trouxe uma palavra. O Senhor me deu um carro. Eu testemunhei. Eu fui curado. Já ganhei almas para o Senhor. Sabe o que eu ouvi? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Ou, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Dura essa palavra, né? Dura essa palavra. Mas, se nós permanecermos na presença do Senhor, se nós seguimos os mandamentos do Senhor, que é o amor ao próximo, que é ter a empatia, que é fugir da aparência do mal, que é trazer para si o reino de Deus, e quando abrir o livro e perguntar, qual é o seu nome? Eu falar, Elias. Aí ele vai falar assim, entra para o gozo do Senhor. Oh, coisa boa! Amém? E aí, irmãos, nós vamos ter uma terceira Páscoa. E aí, nós vamos ceiar com o Senhor. Amém? E aí vai ser concretizado o plano perfeito de Deus na nossa vida. Não só na nossa vida, mas na humanidade. Quando nós estivermos com o Senhor, o plano do Senhor será concretizado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra que Deus deixou em nossos corações. Eu espero que o Espírito de Deus tenha falado de uma maneira poderosa na vida de vocês. E que vocês possam refletir que a Páscoa não é só entregar ovo, ou presente, ou chocolate, mas é você refletir no amor de Deus para com a humanidade. Amém? E que a passagem que você fez da morte para a vida seja uma passagem concreta. Porque nós estávamos antes, esse povo aqui estava também ligado ao quê? À antiga aliança. Mas Deus fez uma nova aliança comigo e com você nesta noite. Amém? E é nessa nova aliança que nós vamos viver. É uma aliança que não se pode quebrar. Porque você vai receber uma marca, eu recebi a marca, você vai receber uma marca, e essa marca ninguém tira. Que marca é essa? É o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo na minha, na sua e na nossa vida. E nada pode tirar isso de nós. Por mais que o inimigo lute, por mais que o inimigo tente, nada pode tirar isso de nós. Nós atravessamos por um período de luta, nós atravessamos por um período de pandemia, de tormento, aonde as pessoas, igual o pastor Marco falou de manhã, foram atingidos por Covid, muita gente morreu, muita gente ficou com sequela pesadíssima. Eu peguei Covid 3 vezes. Você fala, como assim? Mas Deus é tão bom que só eu peguei. É uma benção, é? Aí eu falei para a patroa, eu vou dormir na sala. Não, não, você vai dormir comigo aqui. Mas como assim você não tem medo? Não, você vai dormir comigo. Tipo, se morrer, morre nós dois. Olha. Você pensa que vai se livrar de mim assim tão fácil, né? Irmãos, no livro de Salmos diz assim, 1000 cairão à sua direita, ao seu lado, e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Tu não serás atingido. Por quê? Quem confia no Senhor, irmãos, quem confia no Senhor tem esperança. Quem confia no Senhor tem fé.
Quem confia no Senhor tem vitória. Amém? Ainda que pareça que o mundo está desabando, que o mundo vai cair na sua cabeça, mas a vitória é certa. Eu fico pensando assim, quando as pessoas falam assim, você está sozinha? Não, estou só eu e Deus. Como assim? Você está com a melhor companhia do mundo. Não precisa de mais ninguém. Precisa de mais alguém? Quem tem Deus? Precisa ou não precisa? Não precisa de mais ninguém. Então, quando alguém pergunta, você está sozinho? Não, eu estou com o exército de Deus comigo. Amém? Eu estou com o poderoso Deus, Criador do céu e da terra, do universo. Irmãos, e contra Ele não existe nada, nem ninguém que possa superar. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós cremos no Deus vivo. Amém? Nós cremos no Deus que criou o plano perfeito, que era a vinda de Jesus para dar a vida para a humanidade e concretizar esse plano. Ele pagou o preço. A salvação, para nós, ela é de graça. Mas quem pagou o preço foi Jesus. Amém? Quem pagou o preço foi o Cordeiro. Ele morreu como Cordeiro, mas ressuscitou como Deus. Amém? E Ele vive no nosso meio. Ele está entre nós. Os testemunhos que nós temos aqui nesta noite provam que Ele está entre nós, operando sinais, maravilhas e prodígios. Deus abençoe a todos. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um de vocês. Nós tivemos a nossa campanha e